como vocês estão? Espero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo esteja bem, esteja com saúde e em segurança. Nesse tempo que a gente está vivendo de muitas incertezas, de muita insegurança e às vezes isso nos traz muita ansiedade, né? Eu espero que você esteja se cuidando tanto da sua saúde física quanto da sua saúde emocional. E eu espero que no momento que você esteja vendo esse vídeo, você esteja bem e esteja confiando aí, né, de que esse momento difícil vai passar e que nós vamos ficar bem, né? Principalmente confiando em Deus, né, na sua soberania e no cuidado dele conosco. Meu nome é Marcelisa, eu sou psicóloga, eu sou casada com o Edson, nós moramos em Belo Horizonte e somos membros da Terceira Igreja Presbiteriana. Eu, como psicóloga, sempre trabalhei com psicoterapia, né, ajudando as pessoas a se desenvolverem melhor, a lidarem melhor com as suas dificuldades, com as suas emoções e a desenvolverem o seu potencial e caminharem de uma forma mais saudável aí diante da vida e dos desafios que a vida traz. Geralmente no consultório aparecem muitas questões relacionadas à sexualidade. Sexualidade que é algo muito central na nossa vida e como não é estranho que isso apareça de uma forma muito recorrente nas pessoas que buscam ajuda psicológica. E na igreja eu também atuo falando dessa área. Eu tenho como ministério algumas ações que lidam com esse tema também da sexualidade. Então, junto com outras pessoas, eu atuo no evangelismo, eu atuo trazendo informação para a igreja sobre a sexualidade, através de palestras, através de conferências, e também atuo aconselhando pessoas que buscam ajuda relacionadas às suas dificuldades na sexualidade, né? Aconselhamento bíblico. Então eu tenho essa atuação na igreja também. Então faz parte aí da minha missão de vida, tanto no meu trabalho quanto na minha atuação na igreja, no reino de Deus, falar sobre sexualidade. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu acho importante. E hoje eu tô aqui pra gente falar sobre isso, né? Especificamente sobre o abuso sexual infantil. No dia 18 de maio, é o dia que é separado para se falar sobre o abuso sexual infantil. Na verdade, sobre o combate ao abuso sexual infantil. O dia 18 de maio foi escolhido, mas o mês de maio todo é separado para se falar sobre isso. É o chamado Maio Laranja. Essa campanha do Maio Laranja e esse dia 18 de maio, eles fazem parte de um programa feito pelo governo federal para que a sociedade saiba mais sobre isso, para que a sociedade se informe, para que as estatísticas sejam divulgadas, para que a gente possa discutir sobre esse tema que é muito importante, né? O abuso sexual infantil é uma realidade muito triste no nosso tempo, na nossa sociedade. Então, esse mês é um mês separado para se falar sobre isso, para se discutir sobre isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. O adolescente e a criança, no nosso país, eles têm assegurado o seu direito à saúde, à escola, né, à segurança. E essa campanha faz parte desse compromisso aí do governo e da sociedade de cuidar das crianças e dos adolescentes. Eu queria trazer para vocês algumas estatísticas, alguns números para a gente ter contato aí com essa realidade. Então, no ano de 2019, no ano passado,
tiveram 17.903 denúncias de abuso sexual no nosso país. Essas denúncias são feitas através do número 180, que é um número que é o número de telefone que é destinado para as denúncias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada meia hora, mais ou menos, uma criança é abusada sexualmente no nosso país, uma criança ou um adolescente. Eu estou trazendo esse número não é para te alarmar, não é para te assustar, mas é para a gente ter a dimensão real do que é isso no nosso país. Provavelmente, quando você terminar de ver esse vídeo, vai ter mais uma criança abusada no nosso país. Isso são números de 2019 de denúncias que foram feitas. Nesse ano de 2020, nesses 4 meses aí que nós já vivemos, de janeiro a abril, já tiveram 4.700 denúncias. Isso é muito sério, né? São muitas crianças que estão sendo abusadas. E isso é o número de denúncias. Tem muitos abusos que não são denunciados, que não são falados. Então, provavelmente tem mais crianças que sofrem com isso e a gente não sabe porque não tem a denúncia oficial, né? E nesses números também tem uma estatística que fala que 70% das crianças são abusadas nas suas casas por familiares ou por pessoas próximas. Isso também, essa informação também nos diz da dificuldade que é da gente cuidar das crianças, porque não é uma coisa assim de fora, ou só na rua, ou só na escola, não. É algo que é muitas vezes, em 70% das vezes, dentro de casa. E isso também pode refletir numa subnotificação das denúncias, porque muitas vezes, quando as coisas acontecem dentro da família, elas não são faladas, né? Tem-se uma proteção aí do familiar, né? Muitas vezes a criança não se sente à vontade para falar, né, de um familiar que fez algo com ela. Então esses dados são assim importantes da gente saber, mas também a gente acredita que tenha mais, né, que esse número seja maior, né? Então a gente precisa realmente de discutir sobre isso, de pensar sobre isso, de pensar em prevenção, de pensar em como fazer com que esse número de denúncias aumente, né, para que as crianças sejam protegidas, para que essa realidade mude um pouco, né? E para a gente falar disso, eu resolvi trazer algumas questões que são mitos, algumas questões que estão difundidas aí de uma certa maneira na sociedade e que não traduzem a realidade. Eu vou falar de 6 mitos que envolvem questões relacionadas ao abuso sexual infantil. E por que eu resolvi falar desses mitos? Para que a informação chegue até você ou chegue até outras pessoas de uma forma mais clara, para que a informação chegue de uma forma mais correta. E assim, a gente tendo informação, a gente consegue ajudar as crianças e os adolescentes de uma forma melhor. Muitas vezes a gente acredita numa coisa que é falada aí, que é difundida, e acreditando nisso, né, não sabendo da verdadeira informação, a gente acaba não podendo ajudar alguma criança ou algum adolescente que está passando por isso. Então vamos lá, são 6 mitos e aí eu vou falando e explicando cada um. O primeiro mito que eu queria esclarecer, é o mito do não é bem assim, ou então não são tantos casos, né? Tem-se essa ideia de que a coisa não é tão feia, né? De que a coisa não é tão preocupante. Mas é sim, vocês viram esses números que eu trouxe, né? Eles são números publicados aí pelo Ministério da Cidadania
eles são números que são reais e que a gente precisa de discutir sobre isso. A gente precisa que as pessoas saibam disso, né? Então, quando alguém te disser assim, essa questão do abuso sexual infantil não é tão assim, né? As crianças acabam tendo contato com isso mesmo, com pornografia, com música de cunho sexual e acabam aprendendo isso mesmo. Não, gente, não é. A realidade, ela tá aí, né? Não tem como a gente negar. Então, os números estão aí, crianças sofrem, adolescentes sofrem, e a gente precisa olhar isso de uma forma mais direta, assim, de uma forma mais realista, né? Muitas vezes a gente fica nesse discurso do não é bem assim por ser um tema delicado, né? Por ser um tema que é difícil de lidar. Aí muitas vezes com algo que é difícil de lidar, com algo que é muito delicado, a gente foge, né? E fica nessa coisa do não é bem assim, não é tão grave, mas é grave sim, é real, né? E a gente precisa falar disso, a gente precisa encarar essa realidade de fato, né? O segundo mito que eu queria trazer para vocês, para a gente esclarecer, é o mito de que só meninas são abusadas, né? Só pessoas do sexo feminino são abusadas. A gente tem essa ideia de que o sexo feminino é mais frágil, né? De que o sexo feminino é mais suscetível à violência sexual. E isso não é de todo errado, mas também não é a realidade completa, não é a verdade completa, né? Existem muitos meninos que são abusados por mulheres e por homens, né? E por a gente ter essa ideia de que os meninos são mais fortes, por a nossa sociedade ser muitas vezes influenciada pelo machismo, por uma visão de que o homem é mais forte, de que o homem dá conta de se defender, né? De que os meninos não podem demonstrar fragilidade, não podem falar de dificuldades. Por essa realidade na nossa sociedade, muitas vezes os meninos não falam, os meninos não denunciam, eles não conseguem falar sobre o abuso que sofreram, né? Então, assim, essa ideia de que o abuso só acontece com meninas é uma ideia errada, é uma ideia que precisa ser derrubada, né? Então, assim, como a gente vive nessa sociedade que eu falei, que fala muito da fragilidade feminina e que a gente acredita que são as meninas que sofrem mais abuso, tem menos denúncias relacionadas aos meninos, né? E ainda assim tendo menos denúncias, ainda assim sendo menos notificado o abuso sexual com os meninos, 25% das denúncias são de abuso com meninos. Então também não é um número tão pequeno, né? Assim, então a gente precisa de acabar com essa ideia de que só meninas são abusadas sexualmente. Isso vai fazer com que a gente ajude muitos meninos que são abusados também, né? O terceiro mito que eu queria derrubar aqui com vocês, esclarecer, é o mito de que todo abuso sexual tem marca física, deixa marca física. É preciso esclarecer que o abuso sexual, ele não é só o ato sexual completo, né? Não é só aquele abuso que tem penetração, que tem que deixa marca mesmo física. O abuso sexual, ele pode se configurar em abuso psicológico, né? Quando você fala coisas que denigrem as crianças, que expõe as crianças a conteúdo sexual, né? Pode ser psicológico. Ele pode ser de você expor a criança ou adolescente à pornografia
ou então ao sexo ao vivo, né? Então, por exemplo, crianças que assistem os pais ou outras pessoas fazendo sexo, né? Isso também é abuso sexual. Existem vários outros tipos, né? Não é só o ato sexual consumado. Então, muitas vezes as crianças são abusadas, mas não tem marca física, né? Não tem uma agressão física. E isso também precisa ser visto, isso também precisa ser enxergado, né? Porque não é só quando tem uma marca física que se configura um abuso. E muitas vezes crianças ficam sem o devido auxílio, sem o devido cuidado, porque elas não têm uma marca no corpo, né? Então é preciso entender que o abuso sexual vai além, né? Não é só o ato sexual em si consumado com penetração, né? Mas tem várias outras ações que não deixam marca, tá bom? O outro mito que eu quero derrubar, esclarecer aqui com vocês, é um mito que fala assim: se tem consentimento, não é abuso. Isso pode até ser verdade quando se tratam de adultos, mas as crianças e os adolescentes, eles não têm condição de entender, né, de uma forma mais clara as crianças, mas os adolescentes legalmente também não têm essa condição de entender e consentir um ato sexual. Então não tem como você falar que alguém falar que não abusou de uma criança porque ela consentiu aquilo ali. O adulto tem a responsabilidade pela segurança daquela criança e por evitar que aquela criança sofra aquele tipo de violência. Então, mesmo que a criança consinta aquela situação, né, e muitas vezes ela é levada àquilo, ela é convencida àquilo. Então, mesmo que ela fale que foi consensual, isso se configura abuso sexual. Nos adolescentes também, né? Eu já uma época que eu trabalhei no serviço público, né, no atendimento de saúde mental do SUS, uma adolescente falou comigo, falou com o policial, falou com o juiz que consentiu o sexo com o padrasto e esse padrasto estava preso. Só que legalmente, aquela adolescente de 12 anos, ela não tinha condição de consentir. E o adulto, mesmo o adolescente consentindo, ele tem essa responsabilidade de resguardá-lo, né? Então, a responsabilidade é do adulto e não do adolescente. Então, a gente precisa de derrubar esse mito de que se é consentido não é abuso. Isso é muito perigoso você pensar isso e você conceber isso. A responsabilidade é do adulto e ele tem que ser responsabilizado legalmente, ok? O quinto mito que eu quero trazer aqui para a gente esclarecer é o mito de que o abusador é uma pessoa estranha, geralmente é um homem e é alguém estranho, uma criança, agressivo. Não, gente. Como eu já disse aqui, né? 70% dos abusos são dentro de casa, com pessoas conhecidas, muitas vezes com familiares. Então, assim, todo cuidado é pouco com as nossas crianças, né? E essa ideia de que o abusador é alguém estranho, geralmente é homem, não. Tem mulheres que abusam, né? Muitos dos abusos são de conhecidos, de pessoas que têm a confiança da criança, né? Então, muitas vezes os abusadores chegam fazendo amizade, dando doce, dando brinquedo. Ele conquista
a confiança da criança, né? São pessoas simpáticas, são pessoas que chegam fazendo brincadeira, né? Não é com agressividade muitas vezes, não é uma pessoa estranha muitas vezes, porque a criança, com o estranho, muitas vezes ela consegue se defender, né? Ela consegue correr, ela consegue dizer que não quer. Mas com aquele amigo da família que tá ali, com aquele tio que tá ali, né? Brincando, tá sempre perto, tá sempre tocando, aquela pessoa ali é mais fácil da criança aceitar uma abordagem, né? Então é um mito que precisa assim ser derrubado mesmo, porque não o abusador não tem cara, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Então, inclusive não tem a cara do cara que é agressivo, que é uma pessoa que não faz parte da vida da criança. Então a gente precisa de esclarecer isso, né? E o sexto e último mito que eu quero trazer aqui pra gente esclarecer é o mito de que eu tenho que ter certeza para denunciar, ou eu tenho que ter prova para denunciar. Não. Qualquer suspeita que você tiver, né? Qualquer situação que você perceber que tem algum problema, que tem alguma situação diferente ali na vida da criança, que está trazendo sofrimento, que está trazendo mudança de comportamento, você pode denunciar. Se não for verdade, se não se configurar um abuso, que ótimo, não configurou, muito bom, né? Graças a Deus para a criança. Mas se for, você tá ajudando uma criança a sair dessa situação. Então, não precisa ter prova, não precisa esperar ter certeza, não precisa ter uma evidência muito forte. Qualquer suspeita, qualquer situação que você achar estranha, pode denunciar, né? E aí os órgãos do governo, eles têm condições de ir atrás, de procurar, de fazer com que aquilo seja esclarecido, tá? Então, assim, se alguém dizer para você, você não pode denunciar porque você não sabe, porque você não tem prova, porque você não tem certeza, isso não existe. Você pode denunciar a qualquer momento. E aí você pode estar se perguntando, né? Como é que eu vou saber que uma criança está sendo abusada? Como é que sinais que são esses? Então, é preciso a gente observar as crianças de fato, sabe? A gente ter quem cuida da criança, quem está perto, né? E aí eu não falo só de família, eu falo de professor, de pessoas que a criança conhece na igreja, né? Como eu disse, a responsabilidade é da sociedade, não é só da família, porque muitas vezes o abuso acontece na família, né? Então a gente precisa de conversar com as crianças, observá-las de fato, né? Às vezes esse tempo de quarentena aí pode ser um tempo para você conhecer melhor a criança que você convive. Às vezes você convive com um sobrinho, com um primo, né? O pai e mãe que não tem realmente muito tempo de estar com as crianças. Nessa quarentena, nesse tempo de isolamento social, pode aproveitar esse tempo para conversar mais com ela, para observar o comportamento dela, para perguntar sobre os amigos, para perguntar sobre o que acontece no dia a dia, né? Então é preciso esse diálogo, né? Essa observação de fato da criança. E uma coisa que acontece que é muito forte é mudança abrupta de comportamento. Então assim, se a criança é muito afetiva, muito falante, muito alegre e de repente se retrai, fica quietinha, não fala, não chega mais perto, tem algum problema. Ou se a criança tinha algo do seu dia a dia que era comum, por exemplo, ir na casa de um coleguinha. Ela gostava, ela ia muito, e aí de repente ela para de ir, ela não quer ir mais. Então tem algum problema ali, né? Tem alguma questão ali que precisa ser olhada, né? E nesse dia a dia com as crianças, nesse diálogo com as crianças,
a gente precisa ajudar elas a ter consciência do seu corpo, consciência do que é íntimo, do que não é, ter essa ciência de quem pode tocá-las, quem não pode, principalmente nos momentos de cuidado, de limpeza. As crianças precisam saber disso, elas precisam de saber saber do corpo delas, saber quem pode tocar, saber o que é íntimo, o que não é, e ter relações de confiança que elas possam buscar, que elas possam falar quando tiver alguma coisa errada, né? Então, assim, toda criança precisa de ter alguém de confiança que ela possa falar: olha, está acontecendo alguma coisa errada comigo, olha, isso aqui o tio fulano de tal fez isso comigo, eu achei isso estranho. Então as crianças precisam dessas relações de confiança e elas precisam de alguém, né, que as olhe de verdade, que observe como está o comportamento delas, que observem se tem alguma mudança. Então a gente precisa cuidar das crianças, né? Nós como igreja, como sociedade, a gente precisa de olhar para elas e de cuidar delas, né? Eu termino esse vídeo fazendo esse apelo mesmo, para que a gente cuide mais das crianças, para que a gente observe melhor as crianças, né? E que esse mês a gente se alerte para isso, né? O mês de maio foi separado para a gente pensar e para a gente discutir sobre isso, mas é preciso se observar e se cuidar das crianças o ano todo, né? Então, eu espero, assim, de coração que essa mensagem chegue aí no momento oportuno e que ela te instigue, que ela te alerte para cuidar das crianças, né? Para cuidar de quem está perto de você. E se você não convive com nenhuma criança, passe a informação, né? Eu quis trazer esses mitos para a gente poder esclarecer mesmo esse assunto com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Tá bom? Eu me despeço, né, desejando aí que a gente consiga cada dia mais cuidar melhor e também passar essa informação de forma mais clara e de forma mais efetiva para frente. Um abraço, fiquem com Deus.